prosa, a épica, meados do século conto e a XX no fábula. Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. O sapo voa, a tartaruga voa, voa o tatu bolinha, o caracol. Essas palavras ganharam vida graças a Elisete Lisboa. A escritora revela o prazer em ler e escrever para crianças, mas de uma forma diferente. Começa com a epígrafe do Carlos Drummond de Andrade. Manhã cedo passa à minha porta um boi. De onde vem ele, se não há fazendas? E depois é que começa a história. Menininho abre o livro. Não pode ser. A página está em branco. Cadê os desenhos? Cadê as palavras? Eu fui uma criança sem livros, uma adolescente sem livros. Isso fez falta demais na minha vida. Eu tenho a mais firme convicção de que eu teria sido uma pessoa muito mais feliz na minha infância se eu tivesse a maravilhosa companhia do livro como eu tenho hoje, né? Hoje eu posso ler muito e leio muito, mas naquela época eu tinha uma vontade louca de ler, porque eu sabia que livro era legal, que era bom, mas muito pouco livro na minha infância. E hoje, quando eu escrevo o livro nesse formato, eu sei que isso é bom para a criança cega, que ela está tendo mais oportunidade de ler, né? E sei também que esse livro, esse formato, esse tipo de publicação, enriquece também a vida da criança que vê. A história não fica só nas letras. As figuras também ganham significado mesmo para quem não pode vê-las. A ilustração em alto relevo, ela, tanto para a criança cega quanto para a criança que enxerga, ela aproxima mais o livro do brinquedo. Criança adora pegar, a criança quer ver o mundo com as mãos. Então, esse enriquecimento da materialidade do livro, o livro é tátil, ele tem essa linguagem. Eu sou maravilhada com tecnologia. Hoje, né, se na minha infância poucos livros havia, hoje eu tenho uma biblioteca imensa na minha casa, que não ocupa lugar nenhum, que está ali no meu computador. Não sei quantos mil livros estão ali para eu ler. Hoje você vai conhecer o Sistema Braille, a origem, o funcionamento e principalmente a capacidade que esse código possui de incluir. O Braille foi criado por Louis Braille em 1825. O francês perdeu a visão aos 3 anos e já aos 16 desenvolveu o sistema que mudaria tanto a própria vida como a de outros deficientes visuais. Aqui no Brasil, o código foi implantado em 1854 por Dom Pedro II, com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos. De acordo com o Instituto Pró-Livro, atualmente cerca de 400 mil brasileiros leem em Braille. Não só os livros que já nascem em Braille podem ser lidos pelos cegos, como é o caso do trabalho feito pela Elisete Lisboa. A Biblioteca Pública de Belo Horizonte transcreve vários clássicos da literatura brasileira para o modelo Braille. Já há 9 anos que eu trabalho aqui no setor Braille. Eu já estou bastante adaptado aqui no setor, eu conheço cada centímetro do espaço. A gente tem praticamente a coleção completa do Machado de Assis. A gente tem muitos livros do José de Alencar, a gente tem alguns livros do Aloysio de Azevedo, nós temos títulos também de Pedro Bandeira, nessa área mais infanto-juvenil. A gente tem títulos do Marcos Rey, do Júlio Verne, Monteiro Lobato. Apesar de ter sido inventado na França, o Braille é um sistema universal. Algumas pessoas já ganharam tanta prática com o código que conseguem ler até 200 palavras por minuto. Ele funciona de uma maneira diferente. Cada célula Braille possui 6 pontos de preenchimento, permitindo 63 combinações. Alguns consideram a célula vazia como um símbolo também, totalizando assim 64 combinações. O código é lido da esquerda para a direita com uma ou ambas as mãos. Existem ainda 2 classificações para o Braille:
o grau 1, escrito por extenso, e o grau 2, na forma abreviada, usado para reduzir o volume dos livros em braille e permitir que a leitura flua melhor. É uma honra poder participar dessa história do setor braille, completando 50 anos de atuação em prol da cultura voltada para a pessoa com deficiência visual. Eu acho que é muito importante. O braille ajuda na acessibilidade e a iniciativa não para por aí. O serviço voluntário realizado aqui na Biblioteca Pública ajuda os deficientes visuais a terem oportunidade de participar do mercado de trabalho. Nele, voluntários dão voz aos contos e às informações que ainda não podem ser tateadas. O que a gente percebe muito aqui no setor é que a gente oferece, além de empréstimo de livros em braille e audiolivros, a gente oferece um serviço de voluntários, que são pessoas que enxergam, que vêm para poder estudar com os nossos usuários. Esses estudos são estudos mais voltados para concurso, para o Enem e para material científico mesmo. Eu me sinto parte desse grupo de voluntários, de usuários, que fazem parte desse projeto maior de promoção de cultura, de conhecimento e de leitura. Eu já conheço a biblioteca tem alguns anos, desde a década de 90, e quando eu formei em 2009, 2010 eu vim estudar para concurso, procurei a biblioteca e assim, o voluntariado já estava aqui. Tainara já conseguiu uma vaguinha. Ela trabalha no Ministério Público de Minas Gerais. A limitação da deficiência visual não a impede de ser independente. Eu nasci já cega, né, congênito, e eu entendo que isso seja um facilitador, né, do que se eu tivesse perdido a visão já depois de estar habituada, né? Hoje a gente brinca que tudo de cego fala, né? O relógio fala, o computador fala, o celular fala. Aí meu celular, por exemplo, os smartphones hoje em dia já estão vindo com esse recurso de voz, aí a pessoa habilita ou não, aí ele já está falando aqui já, ó. E aproveito muito para ler também, eu leio muitos livros através do telefone, né? Muitos e-books, que hoje em dia tem facilitado muito a nossa vida, né? Que são os livros digitalizados. O cego, se ele puder ter acesso ao e-book, eu acho que é importante ele ter acesso ao e-book, só que se ele não pode abrir mão de ler livro em braille, porque é através do braille que o cego vai ter acesso com a grafia das palavras. Eu estudei no São Rafael, né? Da 5ª à 8ª série, contribuiu muito na minha formação, porque me deu experiência tanto no convívio com pessoas cegas, né, como na escola regular eu já tinha tido esse convívio com pessoas que a gente chama de videntes, né, que são as não cegas, a gente usa o termo vidente. Então, eu tive essas duas experiências e o São Rafael foi muito importante. Outra iniciativa que colabora para ampliar a independência do deficiente visual é o cardápio em braille. Às vezes a pessoa chega e diz, tem o cardápio em braille, né? Então, assim, mais de surpresa, não assim que seja uma coisa de outro mundo. Eu acho que o mais importante é a gente colocar isso como uma coisa natural mesmo. Precisa ser natural. A pessoa tem que chegar no restaurante e, se ele quiser escolher o próprio pedido, né? Eu acho que isso tem que ser uma coisa natural, não tem que ter essa surpresa, mas infelizmente no Brasil ainda se acha como uma surpresa, né? E quem imagina que uma iniciativa como essa sai caro, se engana. O Instituto São Rafael, que há 89 anos educa deficientes visuais, disponibiliza impressoras que imprimem em braille. Cada folha sai por apenas R$1, um investimento em inclusão e cidadania. Como os Titãs, nenhuma música deles, nós não queremos só comida, queremos também diversão e arte. Nós não queremos apenas que nos coloquem no meio de 40 alunos numa escola comum para ficarmos num cantinho, esquecidos e sem chances, sem recursos para progredir. Nós queremos crescer juntos. Também amor,
Se não virou amor verdadeiro, um dia arruma jeito, voa pela janela aberta, voa e não volta. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode ficar ligado na tela da PUC TV e também nas redes sociais. Eu me despeço do programa juntamente com esta edição, mas em breve nos veremos em outro projeto aqui da PUC TV. Até mais!